Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou fazer pra vocês o Pergunta ao Felipe! Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. A primeira pergunta é do Daniel. Que máquina de acabamento comprar para iniciar um curso de barbeiro? Como tu não me deu nenhum orçamento, eu vou dizer qual que eu acho que tu deve ter, qual que é a melhor para mim. Tu deverias começar com a Detailer da UOL. É uma máquina muito boa, faz um lindo acabamento, ele fica bem refinado. Se tu queres trabalhar com desenho, ele também é super interessante. A lâmina dela traz muita precisão. Agora, é muito importante que quando tu compra a tua primeira máquina, ela seja com fio. Porque tem algumas máquinas de acabamento sem fio que elas não funcionam ligadas diretamente na luz. Então, tu estás fazendo o acabamento, terminou a tua bateria, tu vai ter que carregar e esperar até conseguir fazer o acabamento de novo. Então, é sempre muito interessante que as tuas máquinas de acabamento elas tenham fio, pelo menos uma. Aí depois tu consegue botar elas sem fio. Bacana? Então, a Detailer da UOL é uma máquina bem bacana, vai com certeza te ajudar demais no teu trabalho. E outra, ela traz muita durabilidade. Tu vais conseguir fazer o curso e depois trabalhar numa barbearia com o mesmo equipamento. Não pensa da seguinte forma, vou comprar um equipamento para o curso e depois outro equipamento para a barbearia. É um custo em dobro. Já compra algo que tu consiga trabalhar. Bacana? Então, vamos para a próxima pergunta. A segunda pergunta é do Jones Nascimento. O barulho da Senior, ela incomoda porque a Legend é muito silenciosa e tem um pouco de receio por conta disso. Cara, eu não vejo quase nenhuma diferença entre a Senior e a Legend. A Senior que eu tô falando é a cordless, a sem fio. Eu não vejo nenhuma diferença no barulho. Assim, eu nunca parei pra perceber, mas nenhum cliente falou nada, eu também não senti. Às vezes até parece que ela tá desligada, mas eu acredito que a Legend, ela é um pouquinho mais silenciosa do que a Senior. Mas nada que vai atrapalhar o cliente, que vai incomodar o cliente, é porque realmente a Legend, ela é muito silenciosa. Às vezes tá com ela na mão, assim, meu Deus, será que ela tá ligada? Tá desligada, né? De tão silenciosa que ela é. Mas a Senior também é quase a mesma pegada, não tem nenhuma influência negativa nesse ponto de barulho, tá? É uma máquina excelente, corta tão bem quanto a Legend, talvez um pouquinho mais. Não, elas são aí no mesmo patamar de corte, cortam muito fácil, né? Mas a vantagem pra mim é que a Senior é sem fio. Eu me apaixonei em trabalhar sem fio, muito mais fácil, é muito melhor, principalmente pra gente que filma aqui o curso online, né? Tem bastante fio no meio da nossa filmagem, então ter alguma coisa que não tenha fio já é uma vantagem pra gente. E no dia a dia da barbearia também é muito interessante. Então eu te aconselharia, se tu puderes investir numa Senior, investe, cara. Tu vai ver uma grande diferença no peso também. A Senior, ela é mais leve do que a Legend, mas de qualquer forma, a Legend é uma máquina maravilhosa. Pra mim, a Legend é a máquina mais bonita da UOL. Acho ela maravilhosa. Bacana? Então, vamos para a próxima. A terceira pergunta ela é muito boa, tá? É do Thiago Horta. Felipe, você acha interessante substituir o pente corrido por pentes da máquina mais altos, como o 3 e o 4, para fazer a conexão do fade nas arestas? Se tu parar para pensar, o pente corrido e a máquina, eles são praticamente a mesma coisa. Não são a mesma coisa, tem uma pequena diferença, né? Mas vamos parar para pensar de modo geral. O que é o pente corrido? Eu tenho um pente com dentes e uma lâmina atrás cortando. O que é uma máquina? Eu tenho um pente com dentes e uma lâmina atrás correndo e cortando. Agora, qual a diferença deles? No pente corrido, tu tem muito mais variação, tu consegue trabalhar os dois de forma independente. Então o pente, ele mexe de uma forma e a tesoura pode mexer de outra. Então ele é um pouco mais versátil e um pouco mais difícil de controlar. E quando a gente fala de pentes 3 e 4, se tu observar o teu pente da máquina, ele tem um dente um pouco mais largo. Então esse dente um pouco mais largo, às vezes ele não consegue pescar tudo com tanta eficiência. Dá pra gente ter o suporte também do próprio pente em cima e a máquina atrás para conseguir fazer o ajuste. Mas de qualquer forma, ele não pega tão bem quanto o pente corrido. É interessante que tu consiga trabalhar muito bem com os dois. Óbvio que com a máquina tu consegue chegar no resultado muito bonito, muito bem trabalhado, mas na maioria dos cortes a gente sempre dá um acabamentozinho final ali com o pente corrido. Agora, quando tu trabalhas muito bem com a máquina, até utilizando essa técnica que tu falou do pente 3 e do pente 4, sobra muito pouco para o pente corrido. O que na minha técnica eu não aconselho para os meus alunos é sobrar muita coisa para o pente corrido, porque senão tu vai ficar batendo até conseguir um resultado. E olha que tu já passou a máquina antes. Então lá no curso online a gente instrui os alunos a praticamente finalizarem o trabalho com a máquina e depois com o pente corrido
fazer alguns ajustes. Obviamente, algumas regiões, às vezes a máquina não consegue chegar com tanta eficiência. Aí o pente corrido ele vai lá e consegue trabalhar muito bem. Mas no resumo da história, o pente corrido ele é muito mais versátil, te permite outras coisas pela variação independente das duas ferramentas. Já dentro da máquina não tem essa variação, eles são engessados. Aonde o pente vai, a lâmina vai. Deu para sacar a diferença? Espero que sim. Vamos para a próxima. A quarta pergunta é do Márcio Rezena. Cara, comecei há pouco meu curso prático de barbeiro e meu professor disse que devemos fazer a barba em apenas um lado do cliente, sem se locomover de um lado para o outro, que o cliente vai achar que não sabemos fazer. Até fiz, mas achei muito difícil. Realmente, acho muito necessário ver todos os ângulos. O importante é o cliente sair com a barba bem feita. Bacana. Eu acho que a questão do cliente achar que tu não sabe fazer a barba dele porque tu tá te movimentando, cara, isso não tem relação nenhuma. Ele vai achar se tu passar insegurança, se na hora que tu for pegar um navalhete tu não mostrar que tu tá inseguro, né? Se tu passar insegurança, se tu for inseguro, isso vai acabar mostrando pro cliente, aí ele vai se sentir inseguro. O fato de se movimentar não quer dizer nada. A barba é algo que ela é um pouco complexa pelo fato de cada pessoa ela tem uma estrutura corporal diferente. Então não tem como a gente definir de forma extremamente exata, tu precisa estar exatamente nessa posição. Não, a gente segue um padrão, mas sempre de um barbeiro para o outro vai ter algum tipo de variação. O barbeiro com um pouco mais alto, um pouco mais baixo, ou tem o braço um pouco maior. Então tem bastante variação, a gente trabalha num padrão e depois a gente faz ajustes para que o barbeiro consiga fazer um bom barbear. E a movimentação ela é sim muito importante, até porque além da variável do próprio barbeiro na questão de altura, tudo que eu falei para vocês, a gente tem variação no próprio cliente, um tipo de barba, como que a gente deve puxar. Existem algumas técnicas que tu fica parado, sim, tu fica parado e tu movimenta muito o cliente. Não tem como tu ficar parado e não movimentar ele, né? Tem uma técnica que tu fica de um lado, tu movimenta bem a cabeça dele e vem puxando. Mas de qualquer forma, quando tu for escanhoar ou quando for fazer alguma região um pouco mais complicado, tu vai ter que te movimentar e conseguir executar. A minha técnica, o que eu prefiro, o que eu sinto que o aluno ele fica mais confortável é se movimentar. É como tuas pernas estão colocadas, como teu corpo está colocado, aonde fica confortável para ti. Então tu tens que te movimentar e ir encaixando o teu corpo até o momento que tu consiga executar uma técnica com perfeição. A barba, ela tem muita teoria e uma teoria bem interessante que te ajuda muito na prática, mas ela também requer muita experiência tua de fazer o barbear. A gente consegue treinar na coxa, a gente consegue treinar em balão, agora fazer uma barba mesmo são posições diferentes. Então a minha dica para ti é o seguinte, eu como professor, a minha técnica é tu te movimentar e tu encontrar um ponto ideal para tu fazer o teu barbear. E outra questão, presta muita atenção no cliente, conversa com ele, absorve o máximo de conhecimento possível sobre a barba dele, conversando com ele. Dessa forma, quando tu conversa com o cliente, tu ganha um pouco mais de intimidade com ele e tu ganha bons pontos com ele pelo fato de tu te preocupar na hora que for fazer o barbear. Bacana? Olha, treina muito, se esforça bastante, que tu vais conseguir trabalhar assim com muita excelência. Essa questão de estar parado ou estar movimentando não tem muita relação, né? São técnicas diferentes e não quer dizer que tu te movimentou, tu vai mostrar que tá inseguro. Nada a ver. Tá? Espero que tenha gostado. Vamos para a próxima. A quinta pergunta é do Gleidson. Ele botou o seguinte: Felipe, seria possível fazer o corte do Wolverine na análise do corte? Tem um quadro nosso aqui que eu analiso o corte, às vezes de personagem, às vezes de atores. Ele tá pedindo para eu analisar o do Wolverine. O que acontece com o Wolverine? Ele não tem tanta caracterização do corte em relação à personalidade do próprio personagem ou do próprio ator. Porque o cabelo que ele usa, aquele cabelo espetado, ele é uma referência àquela máscara que ele usava nos quadrinhos. Então eles só fizeram essa referência e não caracterizaram como uma característica ou passaram uma mensagem para o telespectador de acordo com aquele cabelo. Não, aquilo lá virou muito característica do Wolverine, é um cabelo que ele representa aquela máscara. Agora, se tu olhares o último filme, o Logan, aí ele já não tá mais com aquele cabelo, até pelo fato do personagem ele não ser tão Wolverine assim, né? Porque ele muda bastante, ele desiste das coisas, para quem assistiu o filme aí vai entender. Então eles tiraram essa imagem do Wolverine. Aí sim, naquele corte de cabelo, eles querem passar algum tipo de mensagem, né?
é um cabelo que ele tá um pouco mais bagunçado, não tem muita ordem, por mais que ele seja um cabelo conectado, ainda assim é um cabelo desleixado, eu acho que essa é a palavra, pelo fato de ele ter desistido da luta, porque todos os mutantes foram mortos, sobraram poucos, enfim, toda a história aí eles representam através desse cabelo. O último Logan até faz sentido o cabelo dele com o personagem, mas todos os outros cabelos que eles fizeram é em relação à máscara, então seria difícil eu comentar aqui e falar pra vocês, ó, isso traz essa característica ou aquela. A gente até quando analisou, a gente olhou, pô, isso daqui vai representar bem um triângulo invertido, mas só que não representa tão bem um triângulo invertido por causa da barba que eles trouxeram. Então a gente vê que tem algumas coisas que podem indicar em relação à personalidade dele, mas outras coisas que puxam para uma outra região. Então são muitas coisas em confronto, o que faz com que eu acredite que aquilo simplesmente foi uma transformação da máscara para o cabelo dele, para aparecer, né? Para parecer que é a mesma coisa. Bacana? Então, espero que vocês tenham gostado, tenha ficado claro. Essas foram as perguntas que eu escolhi, gostei, foi bem bacana. Se vocês têm alguma coisa dentro da cabeça de vocês, já sabe, coloca aqui pra gente, que a gente lê, a gente responde vocês aqui, é muito importante. Então, sempre que botar um comentário, coloca hashtag Pergunte ao Felipe pra gente te responder e mencionar como dono da pergunta. Bacana? Então, se tu gostou do vídeo, deixa o like aí pra gente. Se queres acompanhar os nossos vídeos todo dia, 9 horas da noite, aqui no nosso canal, se inscreve aí no canal, aciona o sininho também para receber a notificação e tá sempre acompanhando o que tem de melhor no mundo da barbearia aqui no YouTube. Bacana? No mais, um grande abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.